Fala galera, o Corinthians venceu o São Paulo em noite de golaço e reage no Brasileirão. Memphis decide e Timão encerra jejum em clássico. Vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe analisando o Corinthians 3, São Paulo 1. No YouTube que estávamos com um problema de som. Galera, no YouTube, tivemos um probleminha de áudio aí, no final a gente ouviu. Um abraço para todo mundo que já está acompanhando a gente no YouTube, dá aquele joinha bacana para nós lá, dá aquele like gostoso. Toda vez que você pede, eu dou joinha. Isso, dá o joinha lá, dá aquele like gostoso para nós. Like gostoso. Vamos começar com o senhor, então. Boa noite, seu Jean Oddi. Boa noite. Primeiro tempo bom do Corinthians, segundo tempo São Paulo era melhor, mas aí apareceu o Memphis, hein? Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Eu vou te dizer que, para mim, a mim surpreendeu mais o segundo tempo do São Paulo do que o primeiro tempo do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians jogando em casa contra um São Paulo que não tinha 12 jogadores, se a gente estender aqueles que não tinham condições de começar jogando por conta das seleções, 15 desfalques, eu imaginava mesmo um Corinthians tomando iniciativa, mandando no jogo, e o Corinthians mandou no primeiro tempo, né? Fez o seu gol, daqui a pouco a gente fala do pênalti, mas fez o seu gol, poderia até ter feito mais, acho que foi um Corinthians bastante superior no primeiro tempo, o que eu não imaginava é que o São Paulo voltasse para o segundo tempo como voltou. Porque acho que o São Paulo vai buscar o empate de maneira absolutamente justa. Era um São Paulo que estava melhor na segunda etapa, inclusive no momento em que o Corinthians faz o seu segundo gol, né? Mas aí conta muito a qualidade dos jogadores, né? Porque acho que os dois gols do Corinthians, principalmente o segundo, mas também o terceiro, são gols de jogadores que têm qualidade, e o Corinthians consegue uma vitória importantíssima para se colocar de vez na briga por Libertadores, né? Nós estamos falando agora de Corinthians e São Paulo exatamente iguais na classificação em tudo, né? Número de pontos, número de vitórias, número de empates, número de derrotas, saldo de gols, gols marcados, e portanto o São Paulo só está na frente. Aliás, e gols sofridos aí? O engraçado é isso, gols sofridos também. Então, assim, pro saldo tá igual. Eu nem sei como é que é. A gente está vendo na classificação, a maioria das pessoas mostrando o São Paulo na frente na classificação, mas eu acho... amarelo? Então, na verdade, eu estava até me informando sobre isso. O confronto direto, né, porque o confronto direto é um critério de desempate. E ele é considerado também o saldo de gols no confronto direto. Só que, se a gente considerar gols marcados no confronto direto, o Corinthians fez mais até... Não, 3-1, 2-0. Tá igual, tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Dá pra fazer uma fusão. Eu não sei exatamente. Não faz isso que piora. Eu não sei exatamente aonde é. Se tiver fusão de dívidas, vai ser o clube mais endividado do Galáxia. Não vai dar. Agora sim, os dois estão muito na briga agora. Acho que pela oitava vaga, né? Pelo oitavo lugar que pode dar vaga. Pela sétima também, mas são 8 pontos. Eu já acho então, o Bahia deu uma brecha danada hoje, mas são 8 pontos com 12 para disputar. Exato. Então, eu acho pouco provável que alguém chegue na sétima colocação. Mas o oitavo lugar tem boas possibilidades de também dar esse... Fora que o Corinthians tem a Copa do Brasil, né? Tá na semifinal, pode até... E outra, se o Corinthians não chegar à final da Copa do Brasil, o Cruzeiro lá estará. Sim. E aí o Cruzeiro tem pelo menos 50% de chances de ser o campeão do Campeonato Brasileiro, também valer a vaga na Libertadores. E hoje a gente tem 3 times empatados, né? Porque o Bragantino está junto com o Corinthians e São Paulo nessa colocação aí. Depois eu tenho uma provocação para fazer pro Birner, porque... Deixa eu só ver qual é o outro critério aqui. Deve ser cartões. Não, de repente... Menos cartões vermelhos. Mas eu sinceramente não sei se as tabelas que a gente está vendo atualizadas... Consideram os cartões vermelhos. Isso é um negócio que vai precisar... Porque, em geral, esses sistemas, eu sei porque eu trabalhei em site durante muito tempo, você não cadastra os cartões vermelhos nesses sistemas. Então é preciso ver quem tem menos cartões vermelhos na competição, porque quem tiver menos cartões vermelhos entre as 3 equipes, né? Bragantino, Corinthians e São Paulo. Tá nessa luta aí também. É quem tá na frente. E... não, o Bragantino não, porque ele tá na frente no...
Mas ele está na briga ali. Nas vitórias, né? Tem uma vitória, mas tem 13, os dois têm 12. O Bragantino está à frente do Corinthians e do São Paulo, mas entre São Paulo e Corinthians está na frente quem tiver menos cartões vermelhos. Nossa produção está correndo atrás dessa informação dos cartões vermelhos aí. Vamos ver se até o final do programa a gente já tem um posicionamento com relação a isso. Da TSPN vai ser rápido, como sempre. Calçade, a gente está falando na redação, pô, que absurdo, o Depay voltando, não joga, vai ficar no banco. Entrou e fez o gol que deu uma destravada ali no momento que o São Paulo era melhor, hein? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros. E também mostra quando ele está longe a falta que faz. E esse é um assunto para... Vamos deixar para depois. Porque você imagina que vai ser 2026 nesse ritmo que ele tem. Então vai ser assim, um jogo a cada 15 dias. Bom, a Copa do Mundo vem aí. Acho que foi um jogo... Assim, você pega o nível de desfalque de São Paulo, é um negócio absurdo. Então é um Corinthians mais perto do ideal, não tem a menor dúvida disso, do que o São Paulo. Se bem é que o São Paulo há tanto tempo longe disso que é difícil dizer e imaginá-lo com seus... Tem a questão do Oscar, é importante, tem a do Lucas, tem Calheri. Então é o São Paulo já há muito tempo. Há quanto tempo a gente fala isso, hein? E hoje, o Crespo, diante desses desfalques todos, ele criou uma escalação que não conseguia reter a bola. Reter a bola, aí você olha na posse, você pode até enxergar posses parecidas, mas o jogo te mostra outra coisa. A necessidade do jogo é diferente do número que aparece na posse. Às vezes você consegue entender o número e o que está acontecendo no jogo. Às vezes é só um número frio que nada representa. Então o São Paulo, a bola, tinha Ferreirinha e Luciano, a bola ela não parava lá na frente. Primeiro até porque era difícil chegar. Aí veio o outro treinador, o Dorival. O que ele faz? Ele tem o Yuri e o Guinegão. 3 no meio. Não jogou como joga o Garro, que é 2 mais 1. Ele jogou com o Bidon lado esquerdo, Martínez lado direito, para o Mateuzinho poder jogar espetado, e o Carrilho Vamos lembrar que o Garro estava suspenso, né? Então eram 3 zagueiros para 2, o trio de meio de campo encaixado também no do São Paulo, para dificultar o jogo e a saída. E aí, cara, ele criou duplas. Ele criou, por exemplo, tinha Angileri e Bidu pelo lado esquerdo. E o Bidu, sim, talvez no time seja um dos jogadores, se não for o... Acho que tem alguns que a gente pode levar para o mesmo nível, mas de menor condição técnica. Mas ele entrega. Tanto que no gol ele tem participação, ele entrega. Ele é um cara super esforçado. E geralmente é esquecido. É esquecido. Então, Bidu, Angileri, Mateuzinho espetado, eventualmente o Martínez. Isso barrava os lados do São Paulo, o trio do Corinthians brecava o centro do campo do São Paulo e o São Paulo não conseguia sair. Uma mudança, uma boa conversa no vestiário mudaram tudo. Porque veio o Tapia, você tem o quê? Um atacante para o São Paulo enxergar, para incomodar os zagueiros do Corinthians. E o São Paulo inicia muito bem o segundo tempo. Com chance até, e ali teve uma falha de marcação no escanteio, mas com uma chance até de virar o jogo. Pelo momento, o Corinthians ficou acuado, dando bico. E aí o Dorival vem com a resposta muito boa. Vitinho, Memphis, então fica Vitinho, Memphis e Yuri, o trio. Diferente daquela composição que eu citei, mas um trio muito forte. Segurando lá o Mateuzinho. E sai lá do fundo do campo e começa a pressionar o São Paulo outra vez. Taticamente foi um jogo de muitas variações, e variações interessantes. Porém, o São Paulo com menos mobilidade para alterar o time do que o Dorival, o Corinthians. Só da informação, 4 cartões vermelhos para o São Paulo, 2 cartões vermelhos... 4 para o Corinthians. 4 para o Corinthians, 2 para o São Paulo, e por isso o São Paulo à frente. Senhor Vitor Birner, diga. 3-1 mostra bem a diferença dessas duas equipes, do momento que vivem? Boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Não mostra a diferença. Eu acho que as equipes são bem parecidas. Eu acho que o São Paulo, quando você olha o potencial dos jogadores mais defensivos, ele é superior aos jogadores do Corinthians. Estou falando só dos que estão à disposição. Esquece a minha comparação é essa. Só de quem podia jogar. O São Paulo ideal, o Corinthians ideal. É o que tem hoje, o que tem para hoje. Só de quem podia jogar. Tirando os times ideais. Só de quem o Sex podia escalar hoje. E quando a gente olha a capacidade
técnica dos jogadores de frente do Corinthians ela é superior aos jogadores de São Paulo, mas o jogo é decidido muito pela parte coletiva, pela parte mental, por erros individuais. Do pênalti a gente vai falar depois. Sim. E eu acho que o Corinthians mereceu ganhar. São Paulo, eu concordo com todas as análises do Calçado e do Jean. Eu acho que o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. O São Paulo volta melhor no segundo, empata o jogo. Podia até conseguir a virada. Estava um momento bem interessante. Mas aí tem as questões individuais de ambos os lados que pesam no segundo gol e ninguém vai dizer que fica surpreso com elas. Né? Ninguém vai dizer que uma jogadaça do Memphis de técnica no mano a mano ela é surpreendente. Os erros do Pablo Maia depois que ele voltou de lesão são muito mais comuns do que pré-lesões. E o Sabino se esforça bastante. Mais saída de bola do que marcação. Mas tem muito mérito do Memphis ali, né? É mais mérito do Memphis do que demérito. Essa é uma maneira de você enxergar a coisa. Um grande zagueiro não toma um drible daqueles. Agora é muito mérito do Memphis. Não só no drible, que é um drible muito consciente, na finalização com muita classe. Como ele resolve a jogada. Então, eu acho que fica ali. Tem ambas as coisas assim, eu não consigo colocar uma acima da outra. A gente valoriza muito mais, óbvio, a jogada do Memphis, porque não é qualquer atacante que mesmo diante de um erro do Sabino faz um drible desse. Então, fica mais para o Memphis, mas acho que o gol tem peso de ambos. E aí uma outra coisa que é muito comum no São Paulo, como aconteceu quando tomou o gol do Palmeiras, depois de ser prejudicado pela arbitragem, como aconteceu contra a LDU no Morumbi, depois de tomar o primeiro gol, como aconteceu hoje. O time fica atrás do placar em jogos mais importantes e não tem nenhuma capacidade de reação, que é formado por... está com muitos desfalques e tem um técnico monotático no comando da equipe. Técnico monotático, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o técnico monotático. O Jean, olhando aí essa briga, né? Tá todo mundo ali com 45, todo mundo que eu digo São Paulo, Corinthians e o Bragantino, né? Isso. E aí você estava vendo os critérios de desempate e tal. O Corinthians mostrou hoje que tem, nessa briga, por essa 8ª vaga, né? Se ela aparecer, é provável que apareça. O Corinthians é quem tem mais de onde tirar para brigar por essa vaga? Você acha? Dos 3 ali? Olha, eu acho que está tudo muito parelho. O problema é que o São Paulo tem pouco de onde tirar. Esse é o ponto. Porque acho que o São Paulo tem tido muita dificuldade. A gente pode estar falando só dos dois. O Bragantino vem num viés de baixa muito grande, né? Ainda que tenha conseguido uma recuperação mais recente. Depois que entrou o Mancini. Depois que entrou o Mancini. Então, acho que o Bragantino chega forte também para tentar buscar essa 8ª colocação. Vamos falar da 8ª colocação. Ainda é possível a 7ª, mas vamos falar da 8ª, né? Então, assim, ainda é possível, acho que eles busquem a 7ª, mas eu falaria de 8º lugar nesse momento. Porque, olha, rapidinho, só para o Bahia é quem está com o 7º lugar, tem 53 53 pontos. São 8 pontos a mais do que São Paulo, Bragantino e Corinthians. Faltando 4 jogos. Eu acho que a 7ª não é possível. E o Bahia vai pegar o Vasco em casa na próxima rodada, tem confrontos contra o Juventude, que briga para não cair fora, pega o Sport rebaixado em casa e termina sua participação com o Fluminense fora. Isso, e sempre lembrando, né, que assim, o Ceará está jogando nesse momento... Contra o Internacional. Pode se colocar nessa briga. Também. Pode se colocar nessa briga, pô, né? Então, assim, pode inclusive chegar aos 45. Sim. O Galo está com 44 e vai jogar a Sul-Americana. E claro que se ganhar a Sul-Americana, aí eu acho que a coisa, né, rola um alívio ali, porque você já garante a vaga na Libertadores. Senão ele pode voltar completamente para essa briga. Então, assim, é uma briga espetacular, essa briga pela 8ª colocação, que eu acho que é preciso brigar pelo 8º lugar, porque... Eu talvez diria que é mais provável nesse momento a gente ter um 8º lugar dando vaga na Libertadores do que não ter o 8º lugar dando vaga na Libertadores, né? Então eu acho que assim, é importante brigar por isso. Entre São Paulo e Corinthians, eu acho que hoje o que eu vejo como deficiência do São Paulo é a quantidade de desfalque. E assim, não sei nem se dá para dizer hoje, porque é impressionante como o São Paulo vem do começo do campeonato até a 34ª rodada, sempre variando entre 8 e 15 desfalques. Há anos. É um negócio, assim... Então, tem muitos desfalques. O São Paulo colocou hoje, no segundo tempo, os jogadores que chegaram hoje às 6 da manhã. Um chegou às 6, outro chegou às 9 da manhã. Exato. Acabou colocando em campo porque eles vinham de seleção e tudo mais. Precisou.
E o Corinthians mesmo tem a volta do Carrilho, tem o Yuri agora jogando, o Memphis, ok, o Memphis vai ter sempre essa dosagem, né, dentro daquilo que Jogou na segunda. costuma falar, que jogou na segunda, mas hoje De entrou quinta, né, meu povo? e resolveu o jogo. Sim. Então, assim, lembra do quarteto? Agora tem o Garro machucado, mas lembra que a gente falava muito do Corinthians, do quarteto e o Corinthians sem o quarteto? Garro suspenso. Suspenso. O Garro suspenso, é. E o Vitinho agora entrando hoje foi importantíssimo no terceiro gol, né? Porque foi uma jogada. Então, assim, acho que talvez o jogo em si, o placar do jogo, leve essa crença de que talvez seja mais possível hoje o Corinthians do que o São Paulo. Mas, olha, para mim está muito parelho. E a própria tabela de classificação, acho que demonstra o que o Birner falou sobre a similaridade de forças de Corinthians e São Paulo hoje, né? Tudo igual. Até porque o Corinthians tem um detalhe que está na tabela, é só olhar. Jogos em que há um foco clássico e jogos que você não sabe o que está rolando. O time desmobiliza, né? Totalmente desmobilizado. É verdade. Então, isso é uma realidade do Corinthians nesse campeonato. Clássico, o né? final Porque o do jogo contra o Santos Exato. foi assustador, o Corinthians. Totalmente. Uma coisa horrorosa. Totalmente, assim, desmobilizado, um negócio não desmerecendo o Santos, mas não havia ali um vestígio de competição. Verdade. De alguém que foi a Santos para competir. Simplesmente ali na lona. Então, ele tem, por demanda, na arena, cuidado, na arena, é perigoso, torcida em cima. Aí, clássico, São Paulo, difícil ganhar na arena, tal, a imobilização. E jogos em que há uma completa desmobilização. Então, é difícil olhar para equipes tão irregulares e você estabelecer qual vai ser o padrão na reta final. Certamente não é o padrão do Corinthians em 2024, que ali ele salvou e foi embora. Esse Corinthians pode existir com os mesmos jogadores, mas não existe na prática. E assim, as tabelas são parecidas também, né? Acho que na próxima rodada o Corinthians tem uma missão mais dura, porque pega o Cruzeiro ainda, teoricamente, brigando por título. Hoje deu uma... Né? Hoje deu uma derrapada. Deu uma derrapada. Não sei se... É que a diferença é que o Corinthians tem um ano vivo, que pode ser bem interessante no final, Por causa da difícil, Copa do Brasil. onde vai ter emoção forte, seja alegre ou triste, enquanto o São Paulo tem um ano depressivo até o final. São Paulo é um clube depressivo hoje. O ambiente do São Paulo é um ambiente triste, né? O São Paulo é um clube triste hoje, então... Sabe que dá a impressão, Birner? Estava até falando na O redação. problema do Corinthians está muito alegre. mas tem a Copa do Brasil. Mas eu entendo o que você está falando. tudo. Tem uma coisa, o Corinthians, ele tem uma possibilidade de dar uma volta olímpica esse ano ainda numa competição importantíssima, Copa do Brasil. Fora a vaga de Libertadores. Vaga de Se Libertadores, acontecer. o dinheiro lá que vai pingar na conta, que a dívida é enorme, não é tanto, mas, pô, é uma baita grana que Quem vai tá entrar. ferrado, Nossa, qualquer coisa ali que Lembrando que o São entrar, Paulo foi ajuda. eliminado na Copa do Brasil por um time O que Atlético disputa a segunda Paranaense, divisão. Exatamente, que está aí para subir, para Evitou um voltar nesse momento clássico, da Série B. contra o Corinthians. Mas a impressão que dá é que o São Paulo está assim, contando, está numa via cruz, contando o dia para terminar o Campeonato Brasileiro, terminar o ano para poder Mas parece juntar ano os passado. cacos, né? Não foi assim ano passado. Juntar os cacos e tentar pensar no Há ano quantos seguinte. anos o final de ano de São Paulo está assim? Isso tem a ver com a diretoria mas é que que- sempre... Olha. Fala, Jean. Não, só vai ser. A única coisa é que, assim, a diferença de terminar um campeonato brasileiro com vaga na Libertadores Pô, é e enorme. sem vaga na Libertadores é a diferença da A água vaga pro estava vinho. garantida ano passado, Então, acho que e o São é Paulo assim. fez uma baita Libertadores dentro das suas possibilidades ano passado, fez uma boa Copa do Brasil Fora de dentro casa, das suas ótimo. possibilidades. Esse ano, o ano de São Paulo é um ano muito triste, né? Inclusive com lesões dos seus principais jogadores, perdendo todos os centroavantes, com uma gestão assim muito complicada, financeira, as coisas do São Paulo. Você olha o São Paulino deve olhar o noticiário do dia a dia do clube e às vezes parece que o clube deve fazer alguma força para ver se consegue soltar alguma coisa boa, mas só consegue ver alguma coisa boa quem realmente é muito otimista, para quem consegue raciocinar. Não tem notícia boa, não tem nada acontecendo no São Paulo que se fala, olha, vai mudar, o São Paulo vai se modernizar, o São Paulo vai pagar suas dívidas, o São Paulo vai Uma voltar a ser perspectiva, forte. né? Não, aí você olha as possibilidades políticas. Você querer mudar o São Paulo do jeito que o São Paulo hoje é como você querer mudar o país sem mudar o Congresso, porque vão ser eleitos ali dos 260 conselheiros, a maior parte é vitalícia, e o resto são sócios do clube. Muitos querem ser parecidos com os vitalícios, há algumas exceções, obviamente. E os vitalícios, eu sempre gosto de lembrar, eles foram muito importantes na construção da grandeza do São Paulo, tricampeão do mundo. Eles têm, muitos deles, um papel muito importante na história do clube, mas o tempo foi passando e o clube foi definhando, ficando um clube antigo. Era um clube mais moderno nas ideias, ficou um clube obsoleto. Então, você olha o São Paulo hoje,
É um clube triste. O que resta para o São Paulo é, de repente, conseguir um título de uma Copa do Brasil, que é o segundo torneio mais importante do país, terceiro importante clube que o clube disputa se classificar a Libertadores, sem ter o melhor elenco, ganhar o clássico. É o que sobrou para o atual São Paulo, para tristeza do torcedor. Estou sendo bem realista, eu sei que alguns não gostam, mas os que são mais, digamos assim, racionais, acho que me entendem e querem que as coisas mudem, ao invés de ficarem passando pano para situações que o clube fica se colocando o tempo inteiro. O Calçade, a gente falava aqui, numa das edições do Linha recentemente, sobre que o Memphis teve seu momento de importância na arrancada do Corinthians o ano passado. Né? Aquela arrancada que ele sai de um time que estava brigando para não cair, um time que conseguiu vaga na Libertadores. Novamente, o Corinthians está aí com uma possibilidade de uma 8ª vaga chegar à Libertadores. Gente, não estou contando a Copa do Brasil de novo. Pode ser campeão da Copa do Brasil, ganhar essa vaga via título e tal, e aí é o mundo ideal. Mas vamos deixando isso de lado, pensando só no Campeonato Brasileiro. O time também está no momento que pode dar chegar lá, está nessa briga. O quanto que esse cara aí que fez esse golaço aí é fundamental, é importante para o Corinthians se estabelecer, ganhar essa briga aí pela 8ª vaga. O quanto que o Memphis pode ser fundamental para isso aí e o quanto tem que se exigir dele. Bom, se tiver Carrilho, Memphis, Yuri, Garro, é um Corinthians diferente. É outro Corinthians. Corinthians diferente. Aí as coisas mudam também. Mas você acha que o Memphis é um cara capaz de carregar nas costas determinadas ausências, assumir a responsabilidade, carregar o Corinthians para a vaga? Depende de quem estiver do lado dele, né? Então, sozinho, você ter o Yuri Alberto do lado, o Garro, Carrilho, é uma coisa. A dupla Memphis é uma dupla forte, né? É uma boa dupla, se completa. O Bidon vem jogando bem, tá? O Bidon é um cara importante hoje. Então, você cria um sistema interessante de compensações e de caras que têm qualidade. O Yuri Alberto é um finalizador, cai no pé esquerdo, ele faz, cai na direita, ele faz. O Memphis, o drible que ele deu é um gol muito bonito. Na Holanda vai passar a beça. O que ele precisa é o seguinte, é entender que o objetivo da Copa é mas sem jogar no Corinthians, fica difícil. E ele é muito caro. Ele é muito caro, tá? O que o Corinthians tem para pagar para o Memphis, não estou dizendo o atrasado, tá? O atrasado está aqui para trás. Estou falando de agora até o meio do ano, você contrata um jogador. Porque são muitos milhões. Então, ele precisa estar em campo. Um jogador deste calibre, né, que custa tanto para um clube que não tem nada, ou deveria ter, mas não tem, ele tem que estar em campo. Então, o cara que jogou na segunda-feira 64 minutos, na quinta ele não consegue. Ele tem problemas. Isso não é nenhum garoto. Mas existem jogos e jogos. Aí ele está pensando nele e não no clube. A questão é que ele é tão bom tecnicamente, acho que isso ninguém vai discutir, mesmo os torcedores que estavam reclamando dele e tal. Ele é tão bom tecnicamente que, de fato, assim, ele pode não jogar o tempo todo, ele pode não estar em campo, né? Que ele tem a capacidade de fazer o que ele fez hoje no momento em que o jogo estava complicado para o Corinthians, né? No momento em que o São Paulo estava atacando, que dava pinta até de poder virar o jogo, e ele vai lá e faz o que fez. E eu acho que foi muito mérito do Memphis. Então, assim, é um pouco daquele jogador que sabe que a sua capacidade técnica é bem maior do que a capacidade técnica média, né, do campeonato. E eu estou falando de um bom campeonato com vários bons jogadores, mas o Memphis ele está acima disso. E não à toa é um cara que a gente tem certeza que vai estar na Copa do Mundo numa seleção forte como titular. Quer dizer, então acho que assim... Se eu tivesse que apostar que se ele vai fazer gol ou não, eu diria sim, ele vai fazer. Na Copa. Na Copa. Então acho que assim, é um cara acima e talvez seja, né, um dos tantos casos de jogadores que sabem que acabam se garantindo, ainda que passem por turbulências e por contestação num momento ou no outro, mas que acabam se garantindo num momento ou outro. Não vai ter a entrega total, absoluta e restrita. Não vai. Eu acho que isso não adianta exigir ou querer isso dele. É normal que se queira pelo salário, como o Calçade falou, mas não adianta, porque assim, o cara tem um objetivo enorme e a gente já viu que vários jogadores de futebol pelo mundo todo, em todos os países, em todas as seleções, na hora que vão se aproximando da Copa do Mundo, eles eventualmente vão ter uma outra postura. Eu acho que o Arboleda é o jogador, tecnicamente, para os times de ponta do futebol brasileiro, mas que por escolha dele serve para times do perfil do Corinthians.
O Arboleda? O Arboleda, Eu não estava entendendo. o Memphis. Não me surpreenderia ele ter mudado para o Arboleda. Mas ok. Não era estranho, mas estava esquisito. Eu não interrompi, eu falei, não estranhei. Desculpa. Falei, Não, vai o tirar Memphis, alguma o Memphis, conclusão daí. o Memphis. Que o... Por que você estava pensando no Arboleda? Do YouTube. Eu li o comentário aqui. O Memphis... Por quê? Porque o Memphis, tecnicamente, ele está no nível dos melhores atacantes da América do Sul. E se a gente for pegar alguns times de ponta, ele é até superior. Vou fazer um exemplo. Do trato de bola especificamente. O Memphis é pior que o Flaco Lopes? Não. Eu no meu time jogo Flaco. Sem pensar. Sim, Sem pensar. eu tô com você. E essa é uma escolha do Memphis, pelo comportamento do Memphis em campo. O Memphis é o cara que entra em campo para ser servido no jogo sem bola. Corram por mim. Eu até posso ajudar um pouco, mas eu tenho o meu limite, você já entendeu qual é. E ao mesmo tempo eu em campo, pela minha técnica, pelo meu refinamento, eu me garanto. Porque vocês não têm muitas opções. Então vocês precisam de mim. Isso é um clube. Ele tem 31 anos também. O Flaco, por exemplo, tem 24, né? Eu acho que nesse aspecto é normal que as entregas também, o potencial de intensidade seja Com 31 diferente. anos ele é jovem e ele fisicamente teria condições de marcar melhor, com mais intensidade. De Luiz fazer Gustavo o tipo tem de jogo. quanto? 38. Não, então. Então ele fez essa 38. escolha. Então, Volante. por isso, porque o Corinthians se colocou numa situação que não combina com o tamanho, com o seu potencial, que seria de um clube rico, que pudesse escolher os jogadores, que tivesse boa estrutura, que tivesse um dia a dia tranquilo. Como o Corinthians se colocou nessa situação e ele demorou muitos anos para se colocar, o Memphis é essencial. Se é caro ou barato, eu não vou entrar nessa discussão. Se vale quanto custa ou não, eu não vou entrar nessa discussão. Dentro de campo, ter o Memphis aumenta consideravelmente a chance do Corinthians melhorar os seus resultados. Eu não acho nem sequer discutível. Principalmente se ele tiver o Yuri ao lado. Porque você tem dois jogadores que são atacantes, nenhum deles um centroavante de fato, dois caras que sabem jogar no espaço, dois caras que não são tão previsíveis, dois caras que se completam, o Yuri com muita força, muita explosão, o Memphis técnico, do que levanta a cabeça para tomar suas decisões. E ali o Corinthians tem as soluções do seu elenco. No mais, o Corinthians precisa ter um time operário, eu não sei que o Garro jogue, né? Um time que se esforce muito, alguns jogadores ali são um pouco melhores, outros não. Mas tirando esses dois, ou um desses dois, a chance do Corinthians, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil, diminui consideravelmente. Concorda, Calçado? Sem os dois? Um dos dois. Um dos dois. Assim, Não, dificulta. sem os dois, pô. Por exemplo, você falar assim, ó, o Vitinho tem jogado, o Vitinho teve problemas. Então o Vitinho talvez tenha sido um dos melhores jogos dele, de pedaços de jogos. É um pouquinho acima da média do elenco também. Porque ele conseguiu se entrosar ali muito Acho que o Vitinho bem. tem que ser titular. Não dá. Não Você dá. vai Dá pra jogar com os dizer três. quem sai. Ele hoje tem jogado com 3 zagueiros, com o Andileri, pela esquerda, aí você vai ter que tirar um zagueiro para botar mais um atacante. Nessa configuração, o Corinthians usa as beiradas do campo com seus laterais, que é Bidu e Mateuzinho. Então, assim, o Corinthians ele não é refém desse formato, mas ele tem uma limitação no elenco, não tem jogadores especialistas para a beirada de campo. Então ele tem que reconfigurar, como fez o Ramon Dias no ano passado e como está fazendo o Dorival agora. Mas o Vitinho entrou, tinha Vitinho e Memphis e o Yuri, eles muito próximos e as beiradas ainda com os laterais. Então a forma de jogar do Corinthians ela é muito clara. Então hoje não dá para ser, nem dá para dizer, ele deveria ser, porque ele não trouxe para campo uma dúvida ainda. Ele não produziu no campo uma dúvida para ninguém. Tem razão. Então, hoje, depois de um tempo contundido, o Carrilho também está voltando de uma contusão. Sim, também. Importante. Esse é um pouco acima da O média que o também. Dorival está tentando é ter este grupo para tentar decidir a Copa do Brasil. Se Então. ele tiver o grupo em 2 partidas, decide em casa, ele tem uma chance. Então, mas essa é uma questão, né? Não é que Calçade? salva o Corinthians, mas seria um ano para quem só tem notícia negativa, porque me diga qual é a notícia positiva. Todo dia está a notícia Do Corinthians negativa. também, os dois Todo estão dia ali. você- São Paulo e você Corinthians. teria uma boa notícia. O negativo dos dois é terrível. Claro que guardadas as proporções das importâncias dos títulos e do objetivo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vive um pouco e vai viver, agora acho que nessas últimas 4 rodadas, o dilema de Flamengo e de Palmeiras. Né? Claro que, repito, uns brigando pela Libertadores e pelo título brasileiro. Mas o Corinthians não pode abandonar o Campeonato Brasileiro nesse contexto que a gente está falando, de um 8º lugar que pode, acho que é provável até que dê uma vaga em Copa Libertadores. Só que assim,
A última rodada do Brasileiro é no dia 7 de dezembro e a primeira 10. semifinal é no dia 10 de dezembro, 3 dias antes. E a gente está falando de jogadores, né? Carrilho voltando de lesão, o Memphis Depay que tem que ser, quer dizer, não dá para você não dosar, você tem que olhar quando ele vai jogar, quando não vai jogar. Então, essa administração para um Corinthians que a gente está cansado de dizer que é muito mais forte com o quarteto do que sem o quarteto, esse dilema vai estar na cabeça do Dorival o tempo todo. Cruzeiro, Botafogo Como ele vai fazer com e essa Fortaleza, os 3 próximos jogos. Aí ele tem o Juventude 3 fora, jogos complicados. uma semana antes da Copa do Brasil. O Juventude. Talvez esse jogo aí, dependendo, é uma decisão o dura. próprio Juventude não já sei. pode estar com seu Então destino ele vai, decretado. não dá para hoje saber como você vai agir. O Dorival criar uma estratégia. Ele vai ter que chegar nessa semana anterior à decisão de Copa do Brasil e tomar uma decisão. Mas o que certamente a gente sabe que não vai dar para ele fazer, e por isso que talvez Aí- ele aí no ele talo tenha que até começar a do- tomar decisões, é dizer que o Carrilho vai jogar os 90 minutos dos 4 jogos. Não vai. O Memphis vai jogar os 90 minutos dos 4 jogos. Não vai. Então, não sei. Tudo bem, ele pode começar com os caras e depois tirá-los e tal, mas eu acho que é preciso ter uma estratégia desde já, Para ter os caras inteiros. pensando também na semifinal da Copa do Brasil, mas repito, também. Porque a partir do momento. Eu acho que se o Corinthians tivesse perdido o jogo de hoje, aí ia ser muito Só Copa do fácil Brasil. olhar só para a Copa do Brasil. Mas a partir do momento que ele ganhou, que ele se colocou na mesma condição do São Paulo e do Bragantino, que são os times ali hoje na 8ª colocação, né, empatados em pontos, eu acho que esse olhar e esse planejamento vai ter que existir e vai ter que ser feito a partir de agora. Fazer intervalo, Silvânia, é isso? Vamos? Tá bom. E aí, na volta, a gente vai ter Dorival Júnior, possivelmente o Crespo, e a gente vai falar do lance do pênalti também. A gente vai discutir tudo. Vai estar apertadinho de tempo. Após classificar a Holanda para a Copa do Mundo de Clube, a Copa do Mundo 2026, Memphis Depay teve uma volta triunfal no Corinthians. Nesta quinta-feira, o camisa 10 começou majestoso no banco, mas decidiu no fim e foi destaque na vitória por 3-1 sobre o São Paulo, em clássico válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Vindo de derrota para o Ceará, o Timão voltou a triunfar em casa na Série A e atingiu a pontuação mágica dos 45 pontos, afastando qualquer possibilidade de briga contra o rebaixamento e passando a olhar de vez para cima da tabela. Com a pontuação, o Timão mantém vivo o sonho de buscar uma vaga na Conmebol Libertadores, via Brasileirão, ainda que a vaga possa vir também com um possível título da Copa do Brasil. O Corinthians também deu fim a uma indigesta sequência de 7 jogos sem vitória sobre o São Paulo. Já o São Paulo sofreu o 3º tropeço seguido no Brasileirão e viu o Corinthians encostar na tabela, indo aos mesmos 45 pontos do clube, mas seguindo na frente por conta da quantidade de cartões. O Corinthians dominou o primeiro tempo do clássico e quase abriu o placar logo aos 5 minutos. Matheus Bidu arriscou o chute rasteiro de fora da área e assustou, com a bola raspando na trave defendida por Rafael. Enquanto isso, o São Paulo, dominado pela pressão corintiana, praticamente não dava trabalho para o goleiro do time da casa. O placar foi inaugurado somente no final da primeira etapa, após uma longa revisão junto ao VAR. O árbitro Anderson Daronco marcou o pênalti de Ferreirinha em Breno Bidon, que foi ao chão na área. Na cobrança, Yuri Alberto não deu qualquer chance para Rafael, e o Corinthians largou na frente, fazendo 1-0 no Majestoso. O São Paulo voltou melhor do intervalo e assustou com a chegada de Cedric, que levou muito perigo, e não demorou para o tricolor igualar o placar. Aos 9 minutos, Tapia, que tinha acabado de entrar no jogo, aproveitou cobrança de escanteio e testou firme para fazer 1-1. Apesar do baque com o empate, o Corinthians foi atrás e conseguiu uma reação. E que teve início com Memphis, que saiu do banco e fez 2-1 aos 39 minutos. Logo na sequência, Yuri voltou a estufar as redes e fechou o placar do clássico, em 3-1.
O Corinthians está em 10º lugar com 45 pontos. O São Paulo em nono lugar também com 45 pontos. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Cruzeiro, fora de casa, dia 23, às 20h30, pelo Brasileirão.